Ludwig Joseph Johann Wittgenstein foi um grande filósofo da modernidade. De origem austríaca, nasceu em 26 de abril de 1889 na cidade de Viena. A família Wittgenstein era uma das mais ricas da Áustria. Ludwig era mais novo de 8 irmãos. Seu pai era um grande diretor da indústria siderúrgica austríaca e sua mãe tinha grande devoção à música. O ambiente familiar era inflamado pela cultura, música e filosofia, no entanto caracterizado pela depressão, tanto que o pai, 3 dos irmãos e um tio cometeram suicídio. Wittgenstein era conhecido por ter uma personalidade confiante, um homem sensível e intenso, que passava muito do tempo sozinho e passou por crises de depressão. Ele também é conhecido pela impressão memorável que deixou para aqueles que entraram em contato com ele e pela forma simples como viveu. Uma educação não muito tradicional, desde cedo demonstrou interesse por lógica e mecânica. Estudou engenharia mecânica e aeronáutica. Posteriormente, interessou-se por matemática pura, caminho que o levou a estudar com o famoso professor Bernard Russell, da Universidade de Cambridge, e a mudar seus estudos para a filosofia posteriormente. Wittgenstein desenvolveu seus estudos na área de filosofia da linguagem, filosofia da matemática e lógica. Considerado importante filósofo da modernidade, foi atuante na virada linguística do século XX. Com ele, se expande a filosofia analítica no lugar da filosofia tradicional presente na época. A filosofia analítica, criada por Russell e More e introduzida na Inglaterra por Wittgenstein, tem seu foco de estudos na lógica e na análise dos conceitos. Segue a tradição empírica anglo-saxônica e visa contribuir para um exame mais aprofundado nos conceitos e na elucidação das ideias. Durante a Primeira Guerra Mundial, serviu no exército austríaco e ficou preso por um ano numa prisão italiana, tempo que desenvolveu os escritos para o livro Tractatus Lógicos Filosóficos. Nesse período, lhe foi dada permissão para enviar os manuscritos para o professor Russell. Após ser liberto, abdicou da fortuna da família deixada após o falecimento do pai e publicou o livro em alemão em 1921 e em inglês em 1922. Well, I think the key to understanding the Tractatus is the picture theory of meaning. Wittgenstein felt that if language was to represent reality, if sentences were to represent states of affairs, then there had to be something in common between the sentence and the state of affairs. And he saw the way to describe that on the analogy with the way that pictures represent states of affairs. He thought there had to be some structural similarity, that just as the sentence was made of a sequence of words that stood for things, names, so the arrangement of words in the sentence pictured or mirrored the arrangements of objects in the fact. Now this gave him a remarkable sort of lever of a metaphysical kind where he could then read off, he thought, the structure of reality from the structure of language, because he thought that the structure of reality had to determine the structure of language. Unless language mirrored reality in some way, it would be impossible for sentences to mean. Now, unlike the positivists, he didn't relish that. He didn't think that was wonderful. He thought that the really important things were unsayable, were unstatable. He thought that ethics, religion, aesthetics were in the realm of the unsayable. And he once said about the Tractatus that the really important part of the Tractatus is the part that's left out, the part that's not there at all. Acreditando ter achado as explicações para os problemas filosóficos, afastou-se da filosofia satisfeito com seu trabalho. Passou então a atuar como professor primário de escolas nas províncias da Áustria e elaborou um dicionário com cerca de 6.000 palavras para as crianças. Em 1929, retorna à Inglaterra e ingressa no doutorado na Universidade de Cambridge, apresentando como tese a obra Tractatus Lógicos Filosóficos. Retoma seus estudos em filosofia, dedicando-se a escrever e buscando resolver os desafios da filosofia, o que resulta no breve ensaio Algumas Observações sobre a Forma Lógica. Em 1936, começa a dar vida a outra grande obra sua, Investigações Filosóficas, só publicada póstumamente em 1953, na qual é marcado o pragmatismo filosófico, representando a segunda fase do pensamento de Wittgenstein. Este livro, um dos trabalhos mais importantes, contém uma ideia diferente do pensamento anterior de Wittgenstein, criticando ideias defendidas por ele no Tractatus Lógicos Filosóficos. Trata, principalmente, as relacionadas à essência da linguagem, da teoria pictórica, do significado e de uma estrutura lógica subjacente à forma aparente das proposições.
Nessa teoria, a linguagem é capaz de criar novas formas da realidade. Consistem no não entendimento do funcionamento da linguagem e da lógica dos conceitos. O livro propõe a análise dos conceitos relevantes à filosofia da mente, tais como o do pensamento, da consciência e da vontade. Nesse período, assume a cadeira de filosofia da Universidade de Cambridge. Depois, decide afastar-se para trabalhar em seus escritos. Nos anos seguintes, dedica-se à obra, mas descobre que está doente, recebendo o diagnóstico de câncer de próstata. Em seus últimos anos, decide mudar-se para a casa de seu médico e amigo em Cambridge, passando a trabalhar com afinco em sua obra para terminá-la. No entanto, em abril de 1951, falece, apenas 3 dias depois do seu aniversário de 62 anos, mas afirma a seu médico que sua vida foi maravilhosa. Wittgenstein, com seus estudos voltados à linguagem, lógica e filosofia, tem contribuído para o avanço de estudos e pesquisas científicas em variadas áreas do conhecimento. Sua influência também é notada no campo da ciência da informação, levando em consideração a importância da linguagem para o desenvolvimento da área. A abordagem de Wittgenstein na ciência da informação ainda é muito recente e pouco explorada. A obra de Wittgenstein passou a ser relacionada aos atuais estudos da epistemologia da ciência da informação, ganhando novas interpretações e novas aplicações a cada estudo, contribuindo para um campo que foi pouco explorado. Saldanha apresenta no Enancip de 2008 a influência do primeiro período de Wittgenstein, em relação às tradições físicas e cristalinas que fundamentam a criação de uma ciência para tratar da informação e sua direta ligação com as abordagens positivistas. Também apresenta o segundo período do filósofo, presente nas produções teóricas da área que se baseiam no pragmatismo e como sendo influente para a compreensão do paradigma social da ciência da informação. Mais atenta, descobrimos um pensador que procura preservar o mistério da vida e o que as palavras se revelam incapazes de descrever.